Bom, para a gente falar de personalidade, a gente tem que entender esses três conceitos. O conceito de temperamento, o conceito de caráter e depois o conceito da personalidade. Apesar de ser parecido, né, assim, se eu perguntasse a vocês a diferença de um para o outro, talvez vocês iam ter dificuldade de responder, mas a diferença basicamente é que o temperamento e o caráter, eles são componentes da personalidade. Então, a personalidade ela é composta pelo temperamento mais o caráter. E qual que é a diferença do temperamento para o caráter? O temperamento é a nossa parte biológica da personalidade. Então, a gente já nasce mais ou menos com uma tendência, né, a ser de um jeito, ou a ser mais quieto. A gente consegue perceber isso até em criança. Tem criança que é mais quietinha, mais de boa, comportada. Tem criança que é mais agitada, mais expansiva. E não tem problema nenhum nisso, né? Tem gente que tem um temperamento mais introspectivo, tem gente que tem um temperamento mais expansivo, mais irritado. Isso é o temperamento, isso é biológico. Isso existe até em outros animais, sem ser ser humano. Tem gente que fica discutindo muito hoje em dia a teoria dos 4 temperamentos. Não sei se vocês já viram isso. Essa teoria existe? Existe. Só que é uma teoria muito antiga. Ela é da época de Hipócrates. E de lá para cá, muita coisa mudou. Tanto é que hoje, a teoria mesmo que a gente tem sobre o temperamento, a mais usada nem é essa dos 4 temperamentos. É uma coisa que a gente chama de Big Five. O caráter é o contrário do temperamento, assim. Ele não é biológico, ele é a nossa parte da personalidade que ela é adquirida, que ela é moldada, e ela é moldável também. Então, as coisas que a gente vai vivendo, a nossa criação, né, isso vai sendo moldado ao longo da vida, e essa é a parte que a gente chama de caráter. Então, quando a gente soma o nosso temperamento, que é a parte biológica, mais a parte que é moldável, quando a gente junta essas duas coisas, a gente fala que essa é a nossa personalidade. Personalidade nada mais é do que o nosso jeito de ser, né, de agir na sociedade. E como ela é o nosso jeito de ser, a gente carrega o nosso jeito de ser para todos os lugares que a gente vai. Então, se a gente está em casa, a gente, assim, teoricamente, né, a gente é do mesmo jeito de quando a gente está na faculdade, de quando a gente está no ambulatório. Assim, se você é mais tímido, você é mais tímido em todos os lugares. Se você é mais extrovertido, você é mais extrovertido em todos os lugares. A ideia é essa. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem um transtorno da personalidade, você vai carregar esse transtorno para todos os lugares que você vai. Por quê? Porque ele é da sua personalidade. Então, esse é um dos pontos chaves para a gente entender o transtorno de personalidade. Porque se a pessoa ela é de um jeito, por exemplo, só no ambiente escolar, em todos os outros ambientes ela não é disfuncional, dificilmente isso vai ser um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, ele invade várias áreas e várias esferas da vida.